A paz do Senhor Jesus para todos os queridos e amados irmãos e irmãs, participantes dos grupos. A paz do Senhor Jesus para você que vai me ouvir pelo YouTube, pelo Facebook e pelas demais programações. Hoje nós vamos estar deixando uma palavra e uma oração. Eu peço que os irmãos ouçam a palavra até o final para que você possa entender. Talvez você comece a ouvir e não tenha sentido esperado e muitas das vezes começam a julgar antes da palavra terminar. Amém? Peço também que você deixe o seu comentário, comente aí nesta mensagem, comenta aí nesta passagem. Nós sabemos que nós temos que peneirar o que sai da palavra e extrair aquilo que é útil para nós. Nós sabemos que toda a palavra foi inspirada pelo Espírito Santo, mas nós sabemos que nós temos que guardar aquilo que vai nos levar à glória, aquilo que vai nos levar à obediência, aquilo que vai nos levar à santidade. Amém? Que Deus os abençoe. Vamos estar lendo uma mensagem no livro de Jeremias, no capítulo 18, no verso 1. Ele diz assim: Esta é a palavra do Senhor que veio a Jeremias, da parte do Senhor. Levanta-se e desça à casa do oleiro, e ali você ouvirá a minha mensagem. Vamos parar aqui só para dar um ponto de reflexão. Nós sabemos que Deus, Ele pediu para Jeremias descer à casa do oleiro, porque ali ele ia ouvir as suas palavras. Meus irmãos, minhas irmãs, nós sabemos que hoje a casa do oleiro é o lugar onde é que você vai buscar ao Senhor, o lugar onde é que você vai de encontro com o Senhor, para ouvir a sua mensagem, para ouvir a sua palavra. Mas nós aprendemos que muitos são os que não querem mais buscar e nem querem descer à casa do oleiro, não querem mais se humilhar, não querem mais buscar a presença do Senhor, pois a Bíblia diz que eles criaram para si mandamentos, criaram para si normas e ações. E ele continua dizendo, então, Jeremias disse assim, então, desci à casa do oleiro, e ali vi, trabalhando com a roda, mas o vaso de barro que ele estava formando estragou-se nas suas mãos. Por isto ele o refez, moldando outro vaso de acordo com a sua vontade. Aleluias, aleluias. Então aqui Jeremias, ele viu o oleiro ali moldando aquele vaso e de repente aquele vaso estragou. E de repente ele decide reconstituir aquele vaso, fazendo um outro vaso de acordo com a vontade dele. Você tem que ser transformado, você tem que ser moldado, você tem que ser capacitado, tem que ser disciplinado você tem que ser cuidado pelo oleiro, você tem que ser guiado por ele. Por quê? Porque através dele as coisas sairão perfeitas, porque através dele as coisas fluirão perfeitamente. Através dele você será capacitado, através dele você será moldado, através do oleiro você será ajustado em forma, em tamanho. Nós sabemos, meus irmãos, que tem duas linhas. A primeira linha é a linha humana. A segunda linha é a linha do Espírito. Comece a refletir entre si mesmo. Em qual linha eu estou? No desígnio humano ou no desígnio do Espírito? A linha do Espírito é aquela linha onde você não anda mais na sua vontade, mas você anda na vontade do Espírito. A outra linha é a linha humana, onde que você anda nas suas próprias vontades e na vontade do maligno.
A Bíblia diz que a nossa luta não é contra seres humanos, mas é contra principados e potestades, espíritos dominadores deste mundo das trevas. Esta linha humana é a linha onde a pessoa anda num caminho errado, na vontade do espírito maligno, onde que ele não entende o porquê que tal e tal coisa está acontecendo com ele, onde ele não entende porquê que tal provação está vindo contra ele, onde ele não entende o porquê está sendo atormentado e atacado. Se Satanás é o vosso acusador, se Satanás ele é o destruidor, se Satanás é aquele que, segundo as escrituras, que o ladrão nós se referimos a Satanás. Por quê? Porque Satanás, ele é o pai da mentira. Satanás, ele é o pai da enganação. Satanás, ele é o pai da cobiça. Então Satanás, ele é conhecido como o ladrão, aquele que ensina a pessoa a roubar, ele é aquele que instrui a pessoa a matar, e ele é aquele que instrui a pessoa a destruir. Porque a sua luta não é contra seres humanos. Esta instrução da maldade, a instrução de matar o próximo, a instrução de destruir, a instrução de arrasar, fazer coisas inúteis, despertar coisas ilícitas em seu coração, não vem humanamente falando, não vem discipulamente, humanamente falando, não. Ela vem espiritualmente de um espírito maligno. Esta é o raciocínio, esta é a linha, onde que o humano anda em uma linha, achando que aquilo é dele mesmo, mas tem algo por trás. Tem algo por trás tentando ver a sua derrota. Tem algo por trás tentando ver o seu fracasso. Tem algo por trás tentando ver a sua queda. Por isso que ele disse: desça à casa do oleiro. Aleluias. Ele disse: então desci à casa do oleiro. E ali vi trabalhando com uma roda, mas o vaso de barro que ele estava formando estragou-se nas suas mãos. Por que o vaso de barro estragou nas suas mãos? Porque a Bíblia diz que todos estão nas mãos de Deus. Todos estão nos cuidados de Deus. Mas ele deu um livro e um arbítrio. Ele deu uma escolha entre você ir e fazer o bem e entre você ir e fazer o mal. E ele disse que, portanto, o meu povo israelitas ainda não pararam de praticar o mal. Continuaram as suas práticas repugnantes. Continuaram com as suas idolatrias. Continuaram com as suas feitiçarias. Continuaram com as suas repugnâncias de imoralidades. Por isso que ele disse: desça à casa do oleiro. Então ali ele viu o vaso estragando na mão do Senhor. E ele continua dizendo: por isso ele o refez, moldando outro vaso, de acordo com a sua vontade. Aleluias, aleluias. Lembra o que Deus disse? Deus disse assim: olha, eu vejo que o meu povo não consegue obedecer os meus mandamentos. Eu vejo que o meu povo se tornou rebelde, mas eu já sei o que eu vou fazer com eles. Vou moldá-los, vou tirar deles o coração de pedra. E em vez desse coração de pedra, vou colocar um coração de carne. Vou tirar dele um espírito orgulhoso e vou dar para eles o espírito da graça, para que eles possam obedecer fielmente às minhas ordenações. Aleluias! É por isso que nós somos refeitos. É por isso que nós somos novamente reconstituídos. É por isso que nós somos novamente gerados por Deus, para que a palavra possa ocupar espaço em nosso coração. Se assim não for moldado por Cristo, certamente a palavra não acomodará em nossos corações. Ouça o que ele continua dizendo: então a palavra do Senhor veio a mim. O Israel será
que eu não posso agir com vocês como fez o oleiro? Pergunta o Senhor. Como o barro nas mãos do oleiro, assim são vocês nas minhas mãos, ó Israel. Então ele está dizendo que assim como o vaso está na mão do oleiro, assim o povo de Israel também está na mão do grande oleiro, do Deus Santo de Israel, do grande Senhor, o grande El Shaddai. E ele continua dizendo, se em algum momento eu decretar que uma nação ou um reino seja arrancado, despedaçado e arruinado, e se esta nação que eu advertir se converter das suas perversidades, então me arrependerei e não trarei sobre ela a desgraça que eu tinha planejado. Amém? Amém? Que estas palavras cravem em seus corações. Nós entendemos, por meio da palavra, ele disse: esta nação, se este povo se arrepender dos seus pecados, ele disse que também arrependerá do mal que ia fazer neste lugar, do mal que ia fazer nesta cidade, do mal que ia fazer nesta nação, do mal que ia fazer a esta pessoa. Ele arrependerá, porque ele reconheceu a justiça, porque ele reconheceu o coração daquela pessoa que decidiu se arrepender dos maus caminhos. Mas enquanto aquele que não quer se arrepender, certamente o mal cairá sobre esta pessoa. E se esta nação que eu advertir se converterem das suas perversidades. O que é perversidade? Perversidade significa praticar o que é contrário à lei. Enquanto a lei diz, amarás o teu Deus sobre todas as coisas, e você odeia a Deus. Amarás o teu próximo como a si mesmo, você odeia o seu próximo. Ele diz também, não adulterais, e você adultera. Ele diz, não levantarás falsos testemunhos contra o teu próximo, e você acaba levantando falsos testemunhos contra o seu próximo. Não cobiçarás a mulher do teu próximo, e você acaba cobiçando a mulher do teu próximo. Não furtarás, e você furta. Não matarás, e você mata. Não cobiçarás as casas, seus bois, nem jumento, e vocês cobiçam. Então, isso significa que estamos agindo contra a palavra do Senhor. Isso significa perversidade. E entre outras perversidades que eu não citei. E ele diz, então se você parar de praticar essa perversidade, ele está dizendo, então me arrependerei e não trarei sobre ela a desgraça que eu tinha planejado. Vê que Deus ele planeja passo a passo a destruir uma nação. Vê que Deus ele planeja, alinha o que ele vai fazer por causa da maldade do coração das pessoas. Meus irmãos, Deus ainda não mudou. O Espírito Santo, ele é o próprio Deus. Deus está sentado no seu trono, mas o Espírito dele está sobre nós, olhando a conduta de cada irmão e de cada irmã. Ele disse, não entristeceis o Espírito Santo, o qual foste selado. Ele diz, não entristeça o Espírito Santo. E ele disse mais, uma vez aqueles que foram iluminados, experimentou o dom gratuito de Deus e foram participantes do Espírito Santo, mas caíram. É impossível que estes sejam conduzidos ao arrependimento, porque para si mesmo crucificou o Santo de Israel, crucificou o Cristo. E por isso, irmãos, que tais pessoas são difíceis de ser conduzidos novamente ao arrependimento. A palavra diz que é impossível.
Mas nós sabemos que nada para Deus é impossível, tudo é possível ao que crê. Mas uma pessoa, irmão, que já experimentou o dom de Deus, cultivou a graça de Deus, experimentou da bondade e agora caíram. A Bíblia diz que é impossível que esses sejam reconduzidos ao arrependimento. A Bíblia diz: aqueles que estão de pé, cuide para que não caia. Aqueles que estão firmados na rocha, cuide para que não caia. A rocha é Jesus. Porque nós sabemos que por intermédio da palavra, Deus planejou destruir a sua nação por causa do pecado. Mas graças a Deus que Deus refez uma nova aliança com seu povo. Graças a Deus que Deus, Ele ajustou. Graças a Deus que Deus enviou o seu Espírito Santo para convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Pois a Bíblia diz que o Espírito convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Você é convencido porque Deus, Ele arrependeu. E Ele não permitiu a destruição vir sobre o seu povo ainda. E onde o Espírito Santo está convencendo o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Ele disse: guarde as minhas palavras em seus corações, para que ninguém as tome de você. Guarde a sua coroa para que ninguém as roube de você. Aleluia. E Ele continua dizendo: olha, se em outra ocasião eu decretar que uma nação ou um reino seja edificado e plantado, e ele fizer o que é mal aos meus olhos, e não me obedecer, então me arrependerei do bem que eu pretendia fazer em seu favor. Amém? Traz uma reflexão aqui para nós, onde que nós vemos muitas obras das mãos dos homens sendo destruídas. Esta mensagem nós temos que entendê-la e capturá-la com exatidão e perfeição. Vamos ler novamente. Ele diz assim, ó: se em outra ocasião eu decretar que uma nação ou um reino seja edificado e plantado. Então aqui Deus está falando se Ele decretasse um reino seja edificado. Então aqui Deus está edificando um reino. Vamos voltar esse pensamento, pensamento de falar, ou seja, esta palavra para uma realidade humana. Se Deus decreta o seu favor, ou seja, se Deus decreta a bênção, uma cura, uma libertação sobre você, Ele está dizendo: se eu decretar uma bênção, um plano, uma planta sobre você para cultivá-la, ou seja, para começar ali uma obra, para começar ali um trabalho, e Ele diz assim, ó: e ele fizer o que é mal. Agora, se Deus decide fazer o bem para você, e você vendo o bem de Deus sendo executado, você vendo a bondade de Deus sendo elevada a um nível extraordinário na sua vida, e Ele está dizendo, ó: e ele fizer o que é mal, ou seja, se você começar a fazer o que é mal aos olhos de Deus e não obedecer, Deus aqui Ele está dizendo: então me arrependerei do bem que eu pretendia fazer em seu favor. Ou seja, se Deus começou a boa obra, e meio desta boa obra, Ele olhar a sua má conduta, Ele olhar o seu má acesso, a sua má vontade. Lembra do povo do Egito? A Bíblia fala que Deus estava ali alimentando o seu povo, fazendo água jorrar da rocha, maná caía do céu, cordoniza vinha voando de outros lugares e repousava ali, e o povo teve fartura de alimento, os seus chinelos, suas roupas cresciam nas suas roupas, mas o povo murmurou, e Deus enviou serpente naquele lugar, para poder destruir aquela nação, e destruiu uma terça parte ali daquele povo, destruiu um tanto de gente ali, por causa da desobediência. É o mesmo que Deus está falando para mim e para você aqui.
então eu me arrependerei do que eu pretendia fazer em seu favor. Ele falou que vai se arrepender se você se desviar do caminho justo, se você desviar dos decretos de Deus. Ele está dizendo: eu vou me arrepender do que eu ia fazer a você. Aí você não entende, a pessoa entrega uma profecia dizendo: olha, Deus vai te curar, olha, Deus vai te salvar, e então ali naquele momento você aceita Jesus como seu único suficiente salvador da sua alma, e então você sente na carne a obra começando a acontecer, e então naquele intervalo você começa a murmurar, você começa a criticar, você começa a blasfemar, você começa a sair do decreto de Deus. Ele está dizendo: então me arrependerei do bem que eu ia ou que eu pretendia fazer em seu favor. Eu vou me arrepender. Por causa do que? Por causa das má conduta. Por causa do que? Por causa da desobediência. Entenda isso, meu querido irmão. Entenda isso, minha querida irmã. E arrependa-se dos seus maus caminhos. Por isso que ele diz no livro de Tiago, no capítulo 5, no verso 2 em diante, ele disse: peça, porém, com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Não pense tal pessoa que irá receber alguma coisa do Senhor, pois está com a mente dividida e é estável em tudo o que faz. Não deixe o Senhor se arrepender. Não tenha mente dividida, tenha uma mente focada, um pensamento focado, uma ação focada, um mistério focado, que é Deus, em obedecer às suas ordenações. E para finalizar a leitura, ele continua dizendo: agora, portanto, diga ao povo de Judá e aos habitantes de Jerusalém: assim diz o Senhor, estou preparando uma desgraça e fazendo um plano contra vocês. Por isto, converta-se agora cada um dos seus maus procedimentos e corrija a sua conduta e as suas ações, pois assim diz o Senhor, porque ele está planejando o mal, por causa o povo está se rebelando contra Deus, está saindo dos seus decretos, está saindo dos seus mandamentos e criando para si mesmo mandamentos, criando para si uma linhagem humana, uma linhagem não celestial, mas uma linhagem humana. Os mandamentos são celestiais, mas o mandamento humano é terreno. Ouça, há uma linha. Qual trilho você está? Qual linha você está? No raciocínio humano ou no raciocínio de Deus? Medite nisso, medite nisso, porque você é como um vaso na mão de Deus, você é como um barro na mão de Deus para ser moldado. A Bíblia diz que o ímpio é como um muro rachado que de repente desabará. Então converta-se das suas má conduta e arrependa-se das suas más ações, e ele diz que vai te curar, que vai te salvar, que não vai se arrepender do que ele tem planejado contra você. Amém? Amém, amém. Neste momento, eu peço que você abra o seu coração. Você que chegou até aqui, se você chegou até aqui, isso significa que você ouviu a palavra e está crente numa resposta. Se você chegou aqui, desde já quero deixar a minha continência para você. Quero bater continência para você, porque nem todos conseguirão ouvir esta mensagem até o final. Que Deus os abençoe. Vamos orar. Curve a sua cabeça agora neste momento. Senhor Deus e eterno Pai, entramos aqui agora na Tua presença, entramos aqui agora na casa do oleiro, para ser moldado pelo Teu Espírito. Agora, como palavra da verdade, liberamos diante de Ti, meu Deus, qualquer pecado ou erro que está entre os Teus filhos e o Teu Espírito Santo, seja perdoado agora em nome de Jesus.
Meu Pai, que a conversão começa a acontecer em nome de Jesus. Que pessoas comecem a se converter em nome de Jesus. Que as más ações sejam deixadas para trás em nome de Jesus. Que os más procedimentos sejam deixados para trás em nome de Jesus. Ó Espírito da graça, a Bíblia diz que o Senhor convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Começa agora nesse momento a convencê-los em nome de Jesus. Ó Espírito da verdade, começa agora a convencê-los em nome de Jesus. Ó Espírito da verdade, começa agora a convencê-los em nome de Jesus. Ó Espírito da verdade, começa agora a convencê-los em nome de Jesus. Que haja conversão. Que haja conversão, que haja conversão, que haja conversão, em nome de Jesus Cristo, agora mesmo em nome de Jesus. Qualquer aflição, qualquer maldição que tem se levantado contra a sua vida, seja anulado agora toda maldição contra a sua vida financeira, contra a sua vida sentimental, contra a sua saúde. Qualquer maldição que tem se levantado para te deixar enfermo, qualquer coisa que tem se levantado contra você, seja anulado agora pelo poder da obediência em nome de Jesus. Porque eu serei obediente, eu serei obediente, eu serei obediente, eu serei obediente aos mandamentos de Deus em nome de Jesus. Peço que você repita comigo em alta voz: eu serei obediente em nome de Jesus. Eu serei obediente em nome de Jesus. Eu serei obediente em nome de Jesus. Seja obediente, seja apto à palavra de Deus. Há 10 mandamentos que se resumem em 2, porque quem ama o seu Deus, quem ama o Deus de Israel sobre todas as coisas, e o próximo como a si mesmo, obedecerá os demais mandamentos. A Bíblia diz: se você quebrar um só desses mandamentos, você é culpado de quebrar todos. Você não consegue obedecer os mandamentos. Por isso há necessidade do oleiro, por isso há necessidade do molde. Ele diz que vai te moldar de acordo com a vontade dele, de acordo com os seus procedimentos. Seja moldado agora em nome de Jesus. Seja apto para obedecer a todas as suas palavras fielmente em nome de Jesus. Eu oro e intercedo por você. A Bíblia fala que havia um grupo de falsos profetas, onde eles estavam profetizando que iam chover, que haveria tempo de paz sobre a terra, enquanto Deus estava dizendo que não ia chover e não haveria tempo de paz. Ele disse: se esses falsos profetas tivessem me consultado, eu teria feito que ele se convertesse, aleluias, e voltasse aos meus caminhos, e só então entregarei a eles a verdadeira palavra. Se eles tivessem vindo ao meu conselho, eu teria os convertido. Mas os falsos profetas, os falsos mestres, não vão te ensinar a verdade, vão deixar você nas práticas repugnantes, vão continuar deixando você nas práticas errôneas, dizendo que isso não tem nada a ver, que agora estamos na graça, agora não estamos mais na lei, agora estamos na graça. Meus irmãos, até eles entenderam errado, pois nós sabemos que a graça é o Espírito Santo em nós, nos capacitando para obedecer os mandamentos de Deus. Desde o princípio, a ordenação é obedecer as minhas palavras, pois assim diz o Senhor. Jesus disse: guarde as suas coroas, guarde a sua coroa para que ninguém as tome de você. Agora, neste momento, a palavra também diz: obedeça fielmente as minhas palavras para que ninguém as engane. Obedeça, mesmo se alguém te acusar de alguma coisa. Deus tem visto a sua boa conduta e sabe que você é justo e honesto diante de Deus. Obedeça-lhe fielmente. A Bíblia diz: não extravie dela, nem para a direita e nem para a esquerda. Seja unificado na palavra, pois o salmista Davi disse: Senhor,
Eu guardei a tua palavra em meu coração. Aleluias. Eu guardei a tua mensagem em meu coração para obedecer fielmente as tuas ordenações. Ele disse também: Senhor, não retire o teu Espírito Santo de mim. Aleluias. Ore a Deus, suplica a Ele para que não retire a graça de você, pois se Ele retirar a graça de você, você não conseguirá mais obedecer fielmente os mandamentos de Deus. Ouça bem, queridos irmãos, agora neste momento, você que se encontra de coração quebrantado, ouça bem, meus queridos irmãos e irmãs, você que se encontra fielmente ajustado na palavra do Senhor, você que se encontra a partir de agora santificado na mensagem. Você era um pecador, mas a partir do momento que você arrependeu das suas má conduta, você é justificado diante de Deus. Agora, neste momento, qualquer enfermidade, qualquer dor física e espiritual que possa haver em seu sistema, seja curada agora em nome de Jesus. Receba a cura agora mesmo em nome de Jesus. Seja liberta agora mesmo em nome de Jesus. Seja curada em nome de Jesus. Qualquer órgão danificado em seu sistema, ele disse: aqueles que obedecer fielmente às minhas palavras, quando gritares por socorro, ele disse: eu direi, aqui estou. Sim, seja apto e seja curado agora mesmo em nome de Jesus. Seja apto e seja curado agora mesmo em nome de Jesus. Qualquer órgão danificado em seu sistema, possa ser o seu rim, seja curado em nome de Jesus. Possa ser o seu fígado, seja curado em nome de Jesus. Possa ser o seu útero, seja curado em nome de Jesus. Talvez possa ser um mioma, seja curado, um cisto, um microcisto, uma hérnia, seja curado agora em nome de Jesus. Seja curado agora em nome de Jesus. Seja apto, seja apto, seja apto para a cura divina em nome de Jesus. Agora, neste momento, qualquer órgão danificado em seu sistema, pode ser o seu coração, seja curado agora em nome de Jesus. Possa ser o seu pulmão, seja curado em nome de Jesus. Possa ser o seu estômago, seja curado em nome de Jesus. Possa ser sua mentalidade, que possa estar inconstância e esquecimento, seja curada agora em nome de Jesus. Receba agora a virtude sobre a sua memória e começa a ser apto para a obra de Deus em nome de Jesus. Qualquer órgão danificado em seu sistema, qualquer membro do seu corpo danificado, possa ser o seu braço, seja curado. Possa ser a sua coluna, seja curado. Possa ser a vértebras, seja curado em nome de Jesus. Qualquer órgão, qualquer osso danificado em seu sistema, talvez possa ser um desgaste no fêmur da perna, seja curado agora em nome de Jesus. Uma ferida que não quer cicatrizar, seja curada agora em nome de Jesus. Qualquer órgão danificado em seu sistema, seja apto agora, seja curado, seja liberto, seja curado, seja liberto, seja curado, seja liberto, seja curado, seja liberto, seja curado, seja liberto em nome de Jesus. Lembre, se você tiver fé e em seu coração, poderão dizer a este monte: erga-te e precipita-te ao mar, e isso sucederia. Tenha fé em Deus, tenha fé no que Ele tem dito a você, tenha fé na palavra de Deus. Não deixe que Ele destrua as obras das tuas mãos. Tenha fé e seja apto. Tenha fé e seja apto. Tenha fé em Deus. Seja curado em nome de Jesus. Seja liberta em nome de Jesus. Seja apto em nome de Jesus. Seja apto em nome de Jesus para obedecer fielmente os seus mandamentos. Em nome de Jesus. Assim oramos e assim declaramos, em nome do Pai, em nome do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém, amém, amém. Você que ouviu esta oração até o final, deixe o seu comentário. Não esqueça, queridos irmãos, de comentar. Comente embaixo.
Agora, neste momento, comece a revisar o seu corpo. Você que tinha dor na coluna, revise. Dor na coluna, você que sofria de dor na coluna, comece a revisar. Você que tinha dor na nuca, revise a sua nuca. Creia de todo o coração, Jesus está vendo a sua fé. Você que tinha dor no peito, respira bem fundo mesmo. Respire 3 vezes, três vezes e solte o ar com a boca. Respire com o nariz e solte o ar com a boca, em nome de Jesus. Você que tinha um caroço no seio, procura agora. Eu desafio você a encontrar. Procure e creia de todo o coração, é pela fé. Se você orou comigo fielmente até o final, Jesus tem te curado, Jesus tem te libertado, Jesus tem te salvado. Creia pela fé e não duvide no seu coração, em nome de Jesus. Você que tinha uma hérnia, procure, esta hérnia não está aí mais, porque Jesus é quem te curou, é pela fé. Você que tinha uma dor, uma ferida que não quer cicatrizar, a partir de hoje eu profetizo, esta ferida começa a cicatrizar a partir de agora, em nome de Jesus. Você que teve perturbação no seu casamento, a partir de hoje vai começar a ter paz em seu casamento, em nome de Jesus. Você que sofre ataques durante a noite quando vai dormir, sonhos, pesadelos te atormentando, eu profetizo que não vai ter mais, em nome de Jesus. Se você orou comigo com fé, se você recebeu a oração em seu coração, jamais isso te tocará. A Bíblia diz que aos filhos de Deus o maligno não lhe toca. Assim diz a palavra do Senhor. Receba a palavra em nome de Jesus. Amém? Assim eu os deixo em nome de Jesus. Ele diz: guarde as minhas palavras na tábua do seu coração. Amém? Fica todos na paz do Senhor Jesus, em nome de Jesus. Amém, amém, amém.